belo dia, não, nem era belo dia na verdade, era um dia de chuva, frio, horrível, que nem o de hoje mais ou menos. Eu tava na loja do meu amigo Moisés, aqui em Dois Irmãos, lá no La Bodeguita, e aí ele disse pra mim assim, eu tenho algumas indicações de convidados pro teu programa. E uma delas tá aqui hoje comigo, que é a Ingrid e a Josi, elas estão aqui porque o Moisés disse pra mim o seguinte, presta atenção, eu conheço uma guria que faz turismo em cemitério, te interessa? Opa, parou tudo na hora, claro que me interessa, me dá o contato dessa pessoa. Então, Josi e Ingrid, obrigado por estarem aqui com nós. Que história é essa de turismo em cemitério? Não, nós não conversamos antes, tá? Eu tô conhecendo elas agora e tô realmente curioso para saber que história é essa. Na verdade, Beto, antes de vir o turismo propriamente dito, né, vem uma questão de pesquisa, né? Então, no ano de 2018, foi finalizado o restauro da lápide dos combatentes aos Múquer em Sapiranga, que é uma lápide que tem lá no cemitério Amaral Ribeiro, e onde são enterrados 4 combatentes colonos, né, na época, aos Múquer, né, que eram pessoas da colônia de Sapiranga que se integraram ao exército imperial para combater os Múquer, né? Então esses 4 voluntários estão lá enterrados. E essa lápide, por um problema de fundação, ela acabou tombando, né? E teve a necessidade de restauro. E durante o restauro se verificou que a lápide tinha uma assinatura, né? Jakob Schmidt Steinhauer Meister, né? Que depois a Josi vai falar um pouquinho. E aí, depois do restauro, a gente já passou a visitar os cemitérios em Dois Irmãos, porque a gente sabia que eles eram tombados, né? E a gente já conhecia, enfim. Na verdade, eu já conhecia os cemitérios porque, enquanto ainda acadêmica de arquitetura, em 2005, eu e uma colega minha, Nayana Ion, fizemos um levantamento das lápides dos cemitérios, do cemitério evangélico do lado da Igreja do Relógio. Na época, a igreja solicitou, como é um bem tombado em nível municipal, a comunidade solicitou o que se fazia com as lápides antigas, porque eles tinham uma necessidade de mais enterramentos. Então, naquele momento, em 2005, foi feito um levantamento, uma planta baixa, localizando todos os túmulos e uma ficha de inventário de cada túmulo. Então, eu iniciei o meu contato com os cemitérios naquele momento, né? E aí, depois, o restauro dessa lápide, e aí, retomando a visita aos cemitérios, a gente verificou que a assinatura era a mesma em muitos túmulos, tanto do cemitério do Travessão quanto do cemitério evangélico da Igreja do Relógio e também do cemitério da Picada Verão, com essa mesma assinatura. A assinatura desse Jacob que fala é de quem fez o túmulo. Isso, o mestre artífice. Ele era um mestre artífice, escultor de pedras, né? Então, e aí nos causou muita curiosidade de saber quem é essa pessoa. E é datado de que ano? Mais ou menos? As lápides, Josi, são... A maioria, a gente, enfim, teve um material que foi feito, né, a partir dessa pesquisa, então tem todo um levantamento. Então, por exemplo, essa dos Múquer é de 1874, né? Outra também de 1894, então tem de vários anos, né? Tudo mais de 100 anos, estamos sim, falando aí. Sim, na verdade, né, Josi, ele emigrou para o Brasil em 1871, certo? Sim. E aí, só para contar a história antes de nós Sim. chegar na biografia dele, que a Josi pode comentar, na verdade, o que aconteceu? Aí a gente ficou curiosa de saber quem era essa pessoa, né? E aí, claro que todos esses projetos em patrimônio, a gente sempre precisa recursos para poder realizar projetos de pesquisa, projetos de restauro, né? E aí abriu um edital do FAC justamente para financiar projetos que tratassem da questão do patrimônio imaterial, né? Ou seja, do saber fazer cantaria, né? Então nós inscrevemos esse projeto, montamos uma equipe onde estava presente uma produtora cultural, que é a Luana Codia, eu como arquiteta, a Josiane Malman como historiadora e a Cristânia como fotógrafa, né? E a partir disso se iniciou uma pesquisa, então, sobre o Jakob Schmidt, então, que eu acho que sobre a biografia tu pode falar um pouquinho, né, Josi? Sim. O que tu trouxe de livro aqui? Tu quer mostrar pra nós?
A gente tem um material, então, que como a Ingrid falou, foi feito esse projeto, né? Então, além da exposição e a questão também das fotos, né, que é Cristânia, porque como se trata, ele era um mestre artífice, se tem toda essa importância de que isso é uma obra de arte, né? Então, todas as lápides, né, a questão turismo no cemitério, que a gente pensa, o cemitério, na verdade, não é só um local que tu vai falar da morte, mas tu pode entender vários aspectos lá, né? De Sim, história, simbologia, principalmente, história, né? Biografias de pessoas, então... o cemitério é utilizado por muitos pesquisadores para várias coisas, né? No mundo inteiro, né? No mundo inteiro. Tu é historiadora? Sim, eu sou formada em História e sou professora também. E já na graduação, na verdade, eu digo que desde criança o patrimônio está muito presente, né? Na minha vida. Então, tanto no bairro onde eu me criei, né, que é a Joaneta, lá em Picada Café, então a questão do patrimônio sempre estava muito presente, tanto na vida das pessoas, nas edificações, e a minha família sempre teve uma preocupação com isso. Então, já na graduação a gente acaba direcionando um pouco o nosso olhar, né? E na graduação, então, sempre me interessou muito essa questão do patrimônio. Tanto que o meu trabalho de conclusão foi na área do patrimônio, contando um pouco da história lá da Joaneta, a partir do patrimônio histórico de lá. E então eu acabei, nesses percursos da vida, conhecendo a Ingrid, e a gente vem fazendo vários projetos nessa área do patrimônio, né? E... a questão, então, do Jacob Schmidt, ela nos mostrou que, na verdade, a gente já tem várias estudos e pesquisas dentro dos cemitérios, né, que eu estava dizendo, de questão de simbologias e muito também das casas que existiram, como a Casa Genta, né, que tinha todo esse trabalho dentro de construção de lápides, né? Mas a gente não tinha encontrado assim nenhuma referência até então falando do Jacob Schmidt. Então, quando a Ingrid achou aquela assinatura, meio que a gente começou um processo de pesquisa do zero, né? Tentando descobrir quem era esse mestre artífice. Para descobrir o que mais ele fez, talvez aqui na região, enfim. Sim, o trabalho dele, né? Porque esse estava lá em Sapiranga, né? Mas a gente tem trabalhos aqui em Dois Irmãos, tem em Monfreuter na Picada São Paulo, provavelmente tem em outros lugares, só que a pesquisa, como a gente sabe, ela nunca termina, né? Sim. Pode estar sempre... Já se sabe onde ele morou? Provavelmente aqui em Dois Irmãos, porque pelo que a gente descobriu então dessa trajetória dele, ele acabou vindo para Dois Irmãos, né, quando ele veio ao Brasil, e ele se casou aqui também. E a questão do falecimento dele também foi feita a missa na igreja São Miguel, então o coral estava presente, então a gente percebe... Assim, Coral da Santa Cecília. Coral Santa Cecília, Então a gente percebe que realmente ele teve uma importância dentro da comunidade, porque além disso, na construção da igreja também ele participou da questão da torre dela, né? Qual igreja? Antiga Matriz. A Antiga Aqui, Matriz, Dois em Irmãos. São Miguel. Também tem Então era uma relatos. pessoa de relevância para a sociedade. Acredito que sim. Provavelmente, sim, pelo que a gente descobriu, né? Então, como eu disse, muito se começou do zero. Então, a gente teve algumas parcerias também, que nem o grupo do Genealogia RS, que é um grupo que faz toda a questão das árvores genealógicas, né? Então, na época, como a gente, a partir das bibliografias que a gente já conhecia, né, como por exemplo esse livro que fala dos cemitérios, né, do Rio Grande do Sul. Deixa eu mostrar ele mais pertinho. Sim. Né? O Harry Belomo, né, que é um professor da PUC, né, se não me engano. Já aposentado, mas... Já aposentado, sim, mas tem uma vasta pesquisa dentro dos cemitérios, então nessas referências que a gente tinha, nada mencionava o mestre artífice, né? Mas, que nem eu disse antes, as empresas que acabaram
sendo fundadas aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil, também em São Paulo, Rio, que faziam esse trabalho de lápides, mas daí já eram casas mais, como a Casa Genta, mais organizadas. É, a Casa Genta, Casa Lois, né? Eram casas em Porto Alegre e que tinham artífices para trabalhar com a pedra, né? Com material pétreo mesmo, né? Eram artífices da Alemanha, da França, da Itália, né? Que emigravam para o Brasil e acabavam trabalhando nesse ofício, né? Então era um ofício, o ofício de cantareiro era um ofício bastante valorizado, Sim. né? Mas nessas casas o material mais trabalhado era as pedras de mármore, granito, né? Pouca coisa em pedra arenito, e que é o que a gente encontra mais presente nas colônias alemãs, né? Então se tu vai por esses cemitérios no interior, a maior parte delas é arenito e às vezes só a placa é em mármore, né? Branco, então assim, alguns anjos em porcelana, né? Então assim, o material, por que a pedra arenito? Porque era um material disponível, né? É um material, se hoje tu for, por exemplo, para a cidade de Picada Café, vai ver rochedo de arenito por tudo quanto é lado, né? Sim, é o material mais abundante na região. As Né? construções em Chaimel, né? Enfim, Tudo, é o que tudo. a gente sempre acaba vendo. A pedra gresa é a o material própria, que é mais utilizado. a própria antiga matriz, né? Ela tem vários elementos em pedra gresa, né? Então o próprio marco das janelas, que tem todo um trabalho com arco, ogival, então assim era uma pedra muito usada, né? E pela abundância e também pela fácil trabalhabilidade dela, né? Que ela é uma pedra macia, né? Para moldar, digamos. Isso, E o que nos chamou muita atenção nesse projeto, porque na verdade assim, como a Josi falou, a pesquisa não termina, né? Porque na verdade a gente montou uma pesquisa, um trabalho dentro dos moldes daquele edital, que foi o edital do FAC, né? Da SEDAC, da Secretaria de Cultura do Estado. Então a gente tinha um recurso finito e um tempo também máximo de cronograma de projeto, onde a gente tinha que incluir então a pesquisa histórica, a produção das fotografias que a Cristânia escolheu através de uma técnica de cinetipia, que era uma técnica de revelação de fotografia da época, né, que meio que coincidia com a produção escultórica desse escultor, né? Então a produção desse guia, né, de um livreto informando quem era esse cara, onde é que estão as lápides dele, né? E então assim, a gente, a partir do pouco que se pesquisou, mas que se conseguiu muita informação, a gente viu que pode ir muito além ainda, né? Sim. Porque a partir da pesquisa a gente teve o contato e da exposição também, das exposições que rodaram 5 cidades, né? A gente conseguiu ter contato com a família, que é uma parte dos descendentes do Jacob. E depois, aqui em Dois Irmãos também, a outra família, que é a família do seu falecido Inácio Schmidt, o antigo armazém Schmidt, que é ali nas proximidades do museu, um pouquinho antes da Casa Conrad, né? Então, assim, a partir dessa família de Porto Alegre, que são descendentes, também descobrimos que um dos filhos do Jacob seguiu o ofício, mas residindo em Taquara. Então, a pesquisa ela deve continuar, porque ele também produzia... Quanto mais tu vai descobrindo e cavocando, digamos, mais personagens vão aparecendo. Sim, se não fosse, né, esse momento da exposição e eles ficarem sabendo disso, né, essa parte da família lá que mora em Porto Alegre agora, talvez a gente nem teria tido contato com eles, né? Uma coisa vai levando a outra. Né? Sim, foi muito legal aquele momento, muito importante, né? Eu vou dizer uma bobagem aqui, mas quando eu vi um dos bisnetos dele, o mais baixinho, eu olhava para ele e eu achava, eu acho que eu tô olhando pro Jacob. Porque foi bem emocionante, assim, a gente não esperava, né? Um descendente, digamos, assim, porque frente a frente com ele. Porque quando a gente se deparou, mas quem é essa pessoa? Onde é que a gente vai começar a pesquisar? Claro que a metodologia da história, a visão de um historiador sensível, como é a Josiane, que permitiu que a gente chegasse nesses lugares, né, de pesquisa,
Mas depois que a gente conseguiu linkar que é o mesmo Jacob Schmidt, porque no histórico da antiga matriz já está mencionado Jacob Schmidt construiu a torre, mas a gente nunca conseguia linkar, imaginar que pudesse ser. Por outro lado, eu falava muito durante o projeto com o senhor, me fugiu o nome agora, da Cantaria Santo Antônio, o pai da Mariane. E ele disse, Ingrid, quando eu falei que a gente tinha essa assinatura nas lajes, Ingrid, vai olhar os cemitérios por aí, tem mais assinado. Então, assim, por quê? Porque ele produz e ele como também uma pessoa que trabalha com a pedra, não tinha esse olhar, sim, né? Então, assim, eu acho que é uma questão esse projeto teve o objetivo de justamente valorizar esse ofício, né? Porque hoje é tão difícil, né? De tu conseguir... E é por isso que tu, digamos assim, se dedicou tanto a isso, porque eu sou totalmente leigo, tá? Em praticamente tudo, na verdade. Sim. Mas em questão de arquitetura, de que forma esse trabalho dele, digamos assim, as descobertas em cima do trabalho dele impacta no teu trabalho hoje como arquiteta? Porque eu trabalho com patrimônio cultural, né? Então, eu tenho formação em arquitetura e mestrado em preservação do patrimônio cultural, assim como a Josi também tem, né? Então, o nosso interesse profissional, ele se volta para esse campo, né? Então, a gente já tem vários trabalhos nesse campo e a gente sempre está ligado em editais que fomentam esse tipo de projetos, sim, né? Não só construir, digamos, daqui para frente, mas saber um pouco mais sobre o que já foi feito. Na verdade, isso pertence à história de dois irmãos, né? Então, e é uma história muito rica, porque era uma pessoa que emigrou, provavelmente no momento de dificuldade, em que ele se encontrava lá, ele veio buscar novas opções de vida, tanto vida, porque ele migrou, quantos anos ele tinha? Ele era jovem demais, acho né? que é 20, ele nasceu em 48, chegou em 71, então muito essa é a intenção da maioria dos Sim, a imigrantes, maioria, né? como muitos, de vida nova, digamos, exato, de oportunidades que não tinham. Sem saber o que encontrar, apesar de que a gente desconfia, porque ele chega aqui em 71, 1871. Ele veio num segundo momento da imigração, né? O primeiro momento foi ali em 24, né? Então ele já chega num momento mais tardio. Quando já estava, digamos... Sim, as colônias estavam mais estruturadas, né? Então, eu acredito, acho que sim, tu também, né, Josi? Que, primeiro porque ele emigra em 1871 e em 72 ele já está produzindo uma lápide, né? E é uma lápide... todas as lápides eles são grandes, a maior parte delas, né, com raras exceções, é uma lápide grande, né, de 2 Você sabe qual foi o primeiro trabalho dele aqui, então? Não, a gente não pode precisar, foi a lápide mais antiga que a gente achou, que foi datada de 1872. Mas assim, o que eu quero dizer? Que ele chega em 71 e 72 já está produzindo uma lápide, e uma lápide com vários elementos da arquitetura gótica e com uma alta qualidade estilística, ou seja, essa pessoa, ela já veio com esse ofício da Alemanha. Veio com conhecimento. Com esse conhecimento, né? Sim. E numa idade muito jovem, né? Então, e como a gente tem a notícia, e falta ainda confirmar através de pesquisa histórica, que o filho dele também produzia em Taquara, então era um ofício passado de geração em geração, né? O pai ensinou o filho assim por diante, né? Provavelmente então, ele aprendeu com o pai também. Certamente, na Alemanha, né? Então, a gente até tentou fazer um contato com pessoas na Alemanha para ver isso acho que é importante. A gente tem um contato que ele se chama Wilhelm Vollmann, então ele é uma pessoa que tem, enfim, bastante curiosidade e tem muito contato com pessoas aqui do sul do Brasil, né? Então, eu acabei entrando em contato com ele através do Facebook, então a gente conversa às vezes pelo Messenger, então ele também faz pesquisas de pessoas aqui que se estabeleceram, né, aqui no sul do Brasil, mas também faz esse contraponto para a gente ter informações de lá, né, porque muitas vezes só com as fontes que a gente tem aqui, por exemplo, a gente conseguiu, né, a fonte do casamento, né, do Jacob Schmidt, conseguimos também do falecimento dele, né?
Mas às vezes tem outras lá, né, do início da trajetória dele, que é importante esse contato. Então, já são conexões que a gente teve depois da pesquisa, do término do projeto, mas se a gente provavelmente vai conseguir continuar ele, né, que é a intenção, para dar essa continuidade, né. Como é que se continua, como tu falou, o recurso é limitado, tu tem um prazo, né, daquele edital que deu, foi né? no edital que a gente fez isso. Mas aí tu espera outro ou não, no vamos caso trabalhando agora, com recursos próprios, digamos, para não parar? No caso agora a gente tem uma situação dos cemitérios em Dois Irmãos que eles precisam de uma ação bastante pontual de restauro, né? Porque eles apresentam vários problemas e patologias que, se não forem sanadas, vai se acabar. Uma delas é o vandalismo, né? O fato, antes que a gente estava falando, de qual foi a primeira lápide, né? Talvez tenha tido outras, mas às vezes acontece, né? De ter como a Ingrid está dizendo, às vezes é urgente, né? Ter uma intervenção, porque com o tempo vai se deteriorando. Vai deteriorando, às vezes não tem o devido cuidado, né? Então pode acontecer isso, né? Também. Tem muito vandalismo em cemitérios aqui em Dois Irmãos? Olha, eu chamo de vandalismo assim porque na verdade tem várias caídas e me chamou muito a atenção que uma das lápides do Jacob aqui em Dois Irmãos, cemitério do lado da Igreja do Relógio, também é de um colono combatente Almuquer, tá expresso na lápide isso. E essa lápide, no levantamento de 2005, ela estava inteira, né? E agora ela está caída e quebrada. Eu fiquei curioso para ir lá ver essa lápide. Ela tá, e foi feita uma lateral assim no cemitério onde estão todas as lápides lá. E o mais engraçado de tudo é que não há nenhum enterramento no entorno daquela lápide, ou seja, se fosse a necessidade de espaço para novos enterramentos, não haveria porquê, ela não estaria mais ali, seria removida para o lado, mas ela foi derrubada, entende? Então assim, não foi pela necessidade de novos enterramentos, então por isso que eu atribuo a vandalismo mesmo, né? Alguém chegou, empurrou e quebrou, enfim. Né? E aí assim fica. Então, assim, no momento em que a gente faz um projeto desses, no momento em que a gente busca um recurso para restaurar essas lápides, no momento que a gente consegue, a partir de um projeto de pesquisa dessa arte de cantaria em pedra, e consegue restaurar esses cemitérios e consegue montar um roteiro turístico estruturado, pautado na história, na biografia desse mestre artífice, valorizando esse ofício, né? Tu consegue valorizar, né? Esses espaços cemiteriais, né? Porque eles são patrimônios, né? Patrimônios da cidade, patrimônios da colônia, patrimônios da imigração alemã. Sabe que eu nunca tinha pensado em cemitério com esse valor todo que vocês estão apresentando aqui agora, mas faz todo sentido. Claro. Faz todo sentido. Porque é uma referência cultural. Não é só corpos que estão enterrados, eles estão histórias, né? Histórias de vida, várias. Né? Inclusive, de novo, eu volto para essa lápide de 1871, que é muito curioso porque o falecimento é de ano anterior. E a gente ficou se perguntando, tá, mas só um pouquinho. Se o falecimento é de 1869, algo assim, 68, mas a lápide foi produzida em 71, né? Então, como isso é possível, né? Não a lápide, o falecimento é anterior à chegada dele, né? Anterior à chegada dele, e ele produz depois, certo? Porque ele chegou em 71. Ele chegou em 71 e o falecimento foi em 69, tá, mas como assim? E aí foi uma coisa até que o próprio pessoal da genealogia RS comentou, que as famílias valorizavam tanto o trabalho dessa pessoa que chegavam a guardar, poupar um ano de roça inteiro para poder pagar a lápide, né? Porque elas queriam fazer uma homenagem ao ente querido que se foi. Então, muitas vezes talvez não tinha um recurso naquele momento, né? E também o tempo, né, de produção. Também o tempo de produção.
também pode ser algo nesse sentido. Talvez tipo enterra normalmente e deixa ele fazer depois o trabalho. Isso. Leva tempo, né? Exatamente. E a gente vê também a importância desse trabalho do Jakob, né, que muito se fala que as pessoas que vieram, né, para o sul do Brasil, muitos eram agricultores, mas nem todos eram, né, então muitos já vinham com ofício. como a Ingrid falou, com o ofício da Alemanha, né, não só na questão do mestre artífice dentro dessa questão do trabalho em cantaria, né, em pedra, mas muitos outros, né? Então a gente vai ter vários tipos de artesãos, como na questão do calçado, né? Vestuário, tudo isso, porque a gente sabe o quanto... Cutelaria, talvez, alguma coisa. Sim, o carpinteiro também, marceneiro, ferragem, ferreiro. Né? Tudo isso, então a gente pode, enfim, constatar isso porque sabemos que depois da vinda deles, muitas empresas, né, foram fundadas e muitos comércios também foram abertos. A partir né? de algo que eles começaram, né? Trouxeram. Aí depois a gente tem o trabalho dos caixeiros viajantes, né, que era muito importante também, que eram pessoas que acabavam passando por várias cidades, né, fazendo esse roteiro e levando esses produtos que muitas vezes as pessoas que eram agricultores não tinham, né, então eles precisavam também disso, isso é bem importante. E tem uma coisa que eu acho, para mim, é a mais importante de todas. Assim, não que é a mais importante, sim, para mim, que é justamente o fato desse mestre assinar a sua obra, né? Num contexto de uma colônia alemã onde não havia casas especializadas, como acontecia em Porto Alegre, né? Então me parece que essa pessoa, na sua produção escultórica, tinha consciência da sua arte, né? E isso é fundamental, né? Ele tinha consciência daquilo que ele produzia e ele queria registrar. A gente até falava talvez uma visão de futuro, né? Ele já tinha consciência a preocupação de deixar a marca dele, né? Exato. Se vocês tiverem algumas fotos, me mandem depois que a gente coloca na edição daí. Então agora vocês vão ver que vão começar a rolar algumas fotos aí. E daí a gente coloca na edição do vídeo para compartilhar com o pessoal. Sim. Tá, nós estávamos falando antes da imigração. É curiosidade, tá? De leigo mesmo, totalmente leigo, /burro, /bem limitado. Os imigrantes aqui que vieram para nossa região aqui, seja os alemães, os italianos, os primeiros vieram pelo Rio dos Sinos, é isso? Ou não? Porque chegaram aqui, digamos, né? Chegaram aqui na nossa região através do Rio dos Sinos, isso? Sim, aportaram aqui. E daí, dali de São Leopoldo, digamos, foram subindo e com que critério, digamos assim, onde se estabelecer? Se sabe alguma coisa sobre isso, não? Ou tipo, foram vindo de baixo para cima e... Aconteceu que muitos no início se estabeleceram propriamente em São Leopoldo, né? Outros, aí isso vai depender da colonização de cada cidade, né? Acaba que cada cidade tem a sua história. Por exemplo, Picada Café, né, que é a minha cidade de origem, nós tivemos pessoas que já estavam estabelecidas em algum lugar, já tinham vindo e depois foram para Picada Café, porque Picada Café foi um segundo momento, né? A imigração iniciou lá em 1824 e em 44 ela retomou, então acontece isso, assim, vai depender de cada situação. Por exemplo, aqui não tem uma regra. Aí não sei te dizer aqui exatamente. Sim, Dois irmãos, aí eles acabaram se estabelecendo diretamente aqui, já vieram para se estabelecer em Dois Irmãos. Já foi destinado, né? Sim, já foi destinado. De terras, né? Porque isso era, enfim, toda uma situação do Império Brasileiro, né? Então, eu não sei mesmo, que não parei para pensar qual critério que eles utilizavam, né? Então talvez a pergunta não fosse tão burra assim. Se não é tão óbvia a resposta, não... Não, mas eu acho que nenhum questionamento é inválido, né? Sim, tem muitos que certeza. são. Tem muitos que são. Podia fazer uma lista aqui, mas tudo bem. Mas eu acho que dentro, quando tu fala de história, né, de patrimônio, eu acho que sempre é válido tu questionar, né? Sabe que eu não sou muito ligado em história, talvez por conta disso, porque quando eu
tenho alguma dúvida na cabeça, eu não acho resposta, aquilo fica aquela coisa de alemão, né? Fica martelando. Sim, E na história tem muita coisa em aberta, né? Tem muita Sim, coisa que muito, se acha, que se... Muita né, questão Sim, em e aberto. tem muito que a gente fala de que a história, a cada momento também ela é revisitada, né? Então, em determinado período se falava, por exemplo, né, quando a gente estava falando antes, que vieram muitos, só vieram agricultores, eram pessoas, né, eram colonos, mas aí a gente tem todo um estudo, até de um professor que foi meu lá da Unicinos, que é o Martin Dreyer, que ele fala, né, dos degradados de Mecklenburg-Schwerin, então que seriam soldados que foram recrutados e ele afirma então que foram os primeiros imigrantes que vieram aqui para o sul do Brasil. Então, primeiro se tinha esse conhecimento, mas através de fontes ele descobriu que não, que antes vieram porque essa intenção, né, do governo de trazer os imigrantes não era só pela questão que se falava também muito tempo da povoação, mas era também para defender, né, o território brasileiro, para estimular essa questão da economia, que nem a gente estava falando antes, né, de virem pessoas que já tinham, né, conhecimento, artesãos e... Sim, que já tinham profissões, digamos, já alguma tinham especialidade. Isso mesmo. Era Então, mais que um objetivo, não era um único objetivo. Isso mesmo. Então, por muito tempo se falava isso e depois, através de fontes, estudos, né, e pessoas pesquisando mais, porque que nem eu disse lá no início da nossa conversa, a gente acaba sempre delineando um pouco, né, cada historiador ou pessoa que pesquisa, ela vai buscando ali seus interesses e afinidades e trabalha em cima disso, né. Então, a pesquisa não para nunca, né, a pessoa quando vê se dedica, enfim, pessoas que querem continuar a questão, né, faz a graduação, aí faz mestrado, doutorado e segue, né, nas não pesquisas. acaba, na verdade, né? Não acaba. Às vezes segue no mesmo assunto, né, e vai descobrindo mais coisas. Sobre o mesmo assunto, né? Quando tu acha Sobre o mesmo assunto. puxa um fiozinho, às vezes vem uma coisa nova. E aqui é todo um campo muito rico de pesquisa, né? Por quem eram esses protagonistas, esses atores, né? O que faziam, né? Porque uma coisa que me ocorreu agora é que a gente ficou com muito questionamento, né, Josi, depois da pesquisa. Mas uma coisa que me ocorreu agora, não sei se a gente havia conversado, se o Jacob assinava suas lápides e produzia, aquelas lápides que não estão assinadas eram produzidas por quem? Eu ia perguntar isso agora. Então, talvez fossem produzidas mais em série, porque se tu for olhar no cemitério, só no cemitério do evangélico, tu vai perceber que aquelas que não têm assinatura, elas vão repetindo, algumas lápides repetem ou os modelos repetem. Enquanto que as lápides do Jacob Schmidt, elas sempre vão se usando, né? A escultura dele vai se usando de elementos da arquitetura gótica, mas ele repete elementos, né? Como a flor tripartida, que eu chamei pode ser a flor de lis, né? Mas ele vai sempre tendo uma proposta de uma lápide, ou seja, certamente ele fazia um estudo antes a lápis no papel, né? Porque existe proporção, existe estudo de elementos a serem utilizados, isso é perceptível no trabalho dele, né? Então, isso é o que diferencia das demais lápides, né? A assinatura, né? Na verdade, essa consciência dele vem por isso, porque ele tinha esse ofício, né? Então assim, quem é que produzia, onde eram produzidas as demais lápides? E tu vai ver que se tu começar a visitar os outros cemitérios, por exemplo, vizinhos, né? Tu vai ver que essas lápides que tem aqui se repetem em outro lugar. Sim, mesmo padrão. Né? Então elas eram produzidas. No cemitério católico tem lápides dele também? A gente não chegou a verificar, porque na verdade o cemitério católico, ele era do lado da antiga matriz, né? Nós temos fotos que registram isso, né? E num dado momento esse cemitério foi transferido, a igreja pediu para transferir para onde ele é hoje, ali na frente do Kunstler e do Wirth, né? E muitas lápides acredito que iam se perder e algumas foram para lá, né? E a gente não foi ainda lá verificar se tem a assinatura dele, assim como
Nós não incluímos nessa pesquisa porque descobrimos depois as lápides no cemitério da Picada Verão, né? Que lá também tem. E outra coisa curiosa, né? O Jacob, ele era católico porque ele casou numa igreja católica. Sim. Mas a maior produção dele, os clientes eram da igreja evangélica, né? Então essa E naquela época essa divisão, essa diferença era muito acentuada. era né? muito acentuada, era muito Não acentuada. podia casar, por exemplo, com alguém Não, de outra religião. não. Né? Era então, bem um aspecto bem até agora quando a gente estava fazendo a pesquisa ali para o espaço, né, da cultural da antiga matriz, né, da questão do memorial, ficou muito evidente assim de entrevistas, né, que foram feitas e outras documentações também que foram analisadas que mencionam muito isso de não permitirem casamentos, né, entre católicos sim. e luteranos. Então, isso foi bem presente. É isso, até. tem muitas histórias, né? e pra tu ver como a questão da morte, ela transcende essa questão religiosa, que é mundana, né? Então, assim, o que o familiar queria era poder homenagear o seu ente que se foi, então... Isso tudo bonito, foram né? indagações que durante a pesquisa a gente foi tendo, né? E que também ficaram lacunas, né? Que daí se perguntar por que será que a maior produção dele tá, né? Enfim, em cemitérios evangélicos. E, enfim, são Um dia perguntas... talvez essa resposta surgirá. Nessa pesquisa que vocês fizeram aí, e partindo desse princípio então que ele era um profissional renomado, de referência, digamos assim, vocês conseguiram identificar algum padrão de lápide, digamos assim, de pessoas que se inspiraram nele, que vieram depois dele, mas com inspiração no trabalho dele? Não digo de cópias, mas sabe, mesmo que tu vê assim que elementos, elementos. Eu percebi que as deles eram únicas, porque elas diferem tanto no uso de elementos do gótico, quanto no tamanho, né, na proporção, na forma como elas eram instaladas dentro do cemitério. A maior parte delas tem cerca, né? São lápides muito diferentes mesmo, né? E no cemitério do Travessão que algumas se repetiam, Eu ia te né? perguntar agora, nesse cemitério do Travessão aqui, se tem alguma coisa. Tem várias Porque dele. ali são... Várias. É bem antiga também, né? Sim, várias dele, várias. Então tem essas aqui, por exemplo, são duas, né, que se repetem, né? Elas têm o mesmo, diferenciando alguma coisa pouca. Essas são lápides dele. São lápides dele, tem assinatura e são lá no cemitério do Travessão. Elas estão mais ao fundo. Depois nós vamos né? compartilhar algumas fotos editadas com vocês aí. Então aqui é no cemitério do... Esse cemitério do Travessão que tu fala é aquele lá perto da BR já, ou esse bem no entroncamento? Não, aqui? Ah, esse aqui, tá mais perto. Tá, não, eu achei que era aquele aqui na divisa com o Novo Hamburgo, tem aquele bem pequenininho não, ali. Tem aquele na esquina, mas na esquina aquele ali. tá com várias pedras caídas, inclusive... Não, eu achei que era aquele que estavam falando. Tá, esse aqui pertinho de casa. Esse aqui. Aquele ali, a gente pode fazer um turismo nele, né? Sim. Ele é aberto o tempo todo? Sim. Pode acessar, né? Inclusive, eu acho ele Óbvio muito que eu vou bonito. querer ver isso ao vivo agora, só de curioso mesmo, só pra... Ele é muito bonito o cemitério, assim, porque tu entra no cemitério e atrás tem esses potreiros que tem aqui no Travessão, né? Então tu senta lá e tu pode ir lá e meditar, né? Porque é muito... É muito Me soa meio estranho isso. Mas é que tem que visitar para conhecer a ambiência. Pois é, conhecer, mas eu né? nunca pensei nessa possibilidade de ir num cemitério com prazer, digamos assim, sabe? Com alegria. O cemitério, pra mim, a imagem que eu tenho de Mas cemitério... eu acho que não, a meditação não é que ela tem... Não é a meditação no sentido de refletir sobre a vida, né? Eu acho que tu pode estar num cemitério que tem ali a morte presente, mas tu pode refletir sobre a vida, né? Então, e também refletir sobre a vida. Quando a gente fala do Jacob Schmidt, fala da produção dele, fala da vida, porque ele morreu aos 81 anos, né? Na nota de falecimento dele é muito bonita a mensagem, porque fala da vida que ele deixou nos filhos, né? Então, me parece que ir ao cemitério para contemplar essa arte é uma celebração da vida, né? É uma celebração. Sim, mas como eu falei antes, eu nunca tinha pensado nessa possibilidade. Né? Sim,
morrer aos 81 anos naquela época era considerado bem velho, né? Sim. Tipo, acima E da os média, eu dois, acho. muito acima da média. E os dois, tanto ele como a esposa, morreram com uma idade mais, depois dos 80. Ela falou. Onde é que ele faleceu tá em enterrado? Monza. Acho que vocês já falaram isso até, né? A gente não não se sabe, não se sabe. a gente não sabe. Isso também não. Não descobrimos. Aí essa inferência que, como a Ingrid disse, que como foram vários transferidos, enfim, Túmulos. as lápides foram, os túmulos transferidos para esse cemitério lá, que é agora o atual católico, provavelmente possa ter se perdido, né? Como, enfim... Não se tinha muito critério, né, de se cuidar, né? Bom, a própria antiga matriz, ela foi literalmente abandonada pela Igreja Católica, né? E a Então, gente também se fez essa pergunta, né? Quem fez a lápide dele, né? E sim. Será que ele, Pois é. ele tinha deixado pensou pronto em algo préviamente. para ele mesmo, né? Talvez É o filho curioso. que tinha o mesmo ofício, né? Não sei, a gente não sabe. E também aonde ele residia, porque provavelmente a oficina dele era junto da residência, né? Então onde é que isso Isso era muito acontecia? comum, né? E, Isso era muito comum. Que parte de 2 irmãos que ele estava estabelecido, né? Isso são tudo perguntas que a gente ficou muito curiosa, né? Não conseguiu descobrir, E também né? não conseguiu descobrir. Por isso que eu não podia trabalhar com isso. Né? Eu não ia dormir enquanto não achasse essas respostas. Eu sou muito teimoso para algumas coisas. Essa questão de descobrir muitos comércios ou pessoas que eram médicos, né? Tinham outras profissões, a gente consegue achar muito em de jornal, propagandas, né? Tinham às vezes notas falando assim da pessoa, do trabalho, o endereço, né? Então essa é uma possibilidade de busca, daqui a pouco, de Sim. procura em jornais mais antigos para ver se a gente acha, né? Mas aí é é um um trabalho trabalho de que- formiguinha. Eu ia dizer. Sim, são Por vários isso, jornais. por isso que a gente pra precisa olhar. tempo, né? Tempo, recurso, profissional habilitado, né? Não é qualquer um que vai Que fazer ano que pesquisa. vocês começaram esse trabalho? Na verdade, esse projeto aqui foi em 2019, né? Ele durou 9 meses. Foi quase Entre- um ano, assim. Entre a etapa inicial de pesquisa, né? A etapa de produção desse livreto e as exposições, né? E as atividades. O trabalho da que- Cristânia também. O trabalho da Cristânia, né? Porque tem todo o trabalho da fotógrafa, que é outra pegada de ela. Foi bem especial a presença dela no projeto, porque foi um olhar muito sensível dela, de como mostrar essas lápides, né? Através do uso da cianotipia, né? Então ela conta como ela ia nesses espaços, qual era o melhor horário de luz para tirar a foto. Então assim... E ela acabou fotografando detalhes que nem tu disse, às vezes tu vai num cemitério e tu tem uma visão que é um espaço de somente morte, Sim, né? sim. Mas eu vou te mandar, então as essa é uma foto fotos dela, né? possibilitaram de que às vezes tu tem um detalhe ali interessante que tu pode olhar, né? E tentar entender o que é, o que significa, qual a simbologia que tem por trás disso. O que significa esse símbolo, você sabe? Esse Desculpem aqui aí, mas você não tem como esse mostrar, aqui em que é muito- especial muito pequeno. eles usavam muitos elementos de flores, né? Então Aham. as flores, né? Deixa eu ver as flores, o que significa. Tem a flor de lis, você né? falou que essa é- flor de lis, o que que é o lírio, né? Que vem do francês, né? Então era flor da lealdade, da honra, do poder, né? A flor Acho de que lis era um não símbolo é a usado roseta, pelos maçons esse também, eu acho. que ele viu, não é a roseta. Não, pode ser uma roseta também. Pode ser. Essa ali pode ser uma roseta, mas ela tá em forma mais de. Pode ser flores, né? Então, as flores, a coroa de flores tem a representação da salvação, da saudade, né? Então, são vários significados, vários elementos, vários significados, né? Os que a gente colocou aqui são alguns dos muitos que existem, né? E às vezes, dependendo do detalhe, né, Ingrid, no contexto da lápide vai significar uma coisa, né? Dependendo se ela tá linkada com outros elementos, vai ser outra, né? E o interessante também é que em todas as lápides, ou na maior parte delas, além da escrita do nascimento, falecimento e das datas, né? Tu também vai encontrar mensagens, né? Às vezes na lateral, e todas escritas em alemão,
né? Às vezes atrás da lápide, né? Então era uma composição muito bem pensada, muito bem elaborada. Tá, eu não sei se Pode o falar. vai perguntar Não, pode isso, falar. mas eu tô curiosa aqui. É. Eu quero saber do tal do turismo. Então, Não, é isso que eu na ia dizer verdade, eu agora. acho que o Essa eu ia Moisés, dizer por que ele falou turismo, né? Porque o Na verdade, é um projeto trabalho no cemitério, né? na verdade, o projeto, o grande objetivo do projeto era a valorização desse saber fazer cantaria, que é um patrimônio imaterial, né? Uhum. E que é transmitido de geração em geração. Então, esse era o objetivo, né? E o projeto envolvia uma série de atividades. A primeira, obviamente, foi a pesquisa. A segunda, a pesquisa dos elementos, do significado dos elementos, a produção dessa cartilha, a produção das fotografias, né? As exposições, e teve 2 visitas com grupos a cemitérios, que eu acho que é isso que Eu acho que é Moisés essa referência que ele teve fez. a referência, porque isso foi para a internet, para o Facebook e tudo. E também a gente foi com 2 turmas, uma turma de estudantes de arquitetura da Unicinos para fazer aquarelas, né? Então eles têm a cadeira, a disciplina de desenho lá, e a gente desenvolveu no cemitério, onde eles fizeram vários desenhos, né? Então assim, né, É nesse sentido o turismo, no caso, nesse mas sentido, não é pra... que na verdade hoje já existe uma categoria, né, de turismo Porto Alegre, cultural, né? Porto Alegre tem, né, aquelas Tem, visitas lá no tem. cemitério da Santa Casa, que é bem conhecido. O próprio Raio mesmo? Velomo organizava, né? Mas Eu foi fui na Argentina, né? É muito sim, comum as sim. visitas ao cemitério, Muito, né? Sim, muito. verdade. Eu acredito assim, ó, que é uma coisa ainda muito pouco explorada, né? Sim. E pouco conhecida também, né? Porque me parece que essa categoria de turismo cultural, ela não pode ser feita à revelia, né? Tem que ser pensado de uma forma muito bem elaborada, né? E quem está conduzindo a visita vai ter que saber o que ela está fazendo ali, né? Porque também não é qualquer um que vai se interessar por um roteiro. Pois é, assim, porque né? de novo, quando eu não sei se eu represento a maioria nisso, mas quando tu vai no cemitério, tu vai pra visitar algum parente teu, alguma coisa assim, e daí tu faz aquele caminho até chegar no túmulo do teu parente olhando. No máximo, tu olha a foto e vê a data que a pessoa morreu, alguma coisa assim, ponto final. Tu não dá atenção para a questão da arquitetura, né? Da estrutura em si, da história que tem ali. Sim. Então, como a gente falou, não se sabe, não se É dá um conta olhar que disso, tem que né? ser desenvolvido, tem que ser Sim, aguçado. eu ia né? dizer até porque a gente tem, né, esse conhecimento de que por muitos anos a morte, né, também foi entendida de outra forma, Sim. né? Então sempre é visto pela questão do luto, né, de uma tristeza, de alguém que partiu, e que nem a Ingrid falou, acho que é um processo que a gente tem que fazer, começar a olhar com outros olhos, né, e talvez promover ações assim para a pessoa perceber, não, eu posso visitar o meu ente querido, mas daqui a pouco dentro do cemitério eu vou ver aspectos... Até para aprender alguma coisa, Para agregar aprender algo da conhecimento. história, e que nem a gente falou no início também, tem pessoas que se interessam muito por genealogia, né? Assim como essa família, essa ramificação então da família do Jacob que a gente acabou conhecendo, que reside em Porto Alegre. Então eles tiveram que fazer toda uma árvore, né, para entender que eles eram parentes dele, né? Assim como a família agora do seu Inácio Schmidt, né, que é o neto, não, Bisnato. o bisneto, então, que está fazendo Não, também. tataraneto. Isso, tataraneto. E o cemitério, então, pode ser um lugar de pesquisa também, né, porque a partir ali das lápides tu vai saber que dia, que ano, ou fim de a pessoa nasceu, morreu, né, qual era o nome com quem se casou. Muitas vezes os próprios dizeres também tu vai ter conhecimento, né, da importância da pessoa. Enfim. Não é às vezes simplesmente uma frase tipo que a pessoa gostava, às vezes tem alguma coisa, né, relacionada àquele momento, à história ali, né? Eu não sei o quanto vocês que estão assistindo esse programa estão gostando, mas eu estou gostando muito, para mim está sendo muito enriquecedor mesmo. Porque eu gosto de trazer pessoas aqui, convidar pessoas para conversar sobre assuntos que eu não entendo nada, que é a maioria deles, na verdade.
justamente para agregar alguma coisa, né? E ser surpreendido como eu tô sendo hoje aqui. Assim como foi com a... Vocês vão ver esse vídeo, eu vou mandar para vocês. A gente conversou aqui com uma menina que trabalha em navio de turismo. Ai, que legal. E foi super legal, assim, mostrou um outro lado, que nem vocês estão fazendo no cemitério, um outro lado desse turismo embarcado, digamos assim, mas o lado de quem trabalha lá dentro, que eu e a Márcia ficava impressionado, que assim foi super legal, assim como está sendo essa conversa. Márcia, tem alguma outra curiosidade aí? Eu assim, ó, eu posso ficar ouvindo vocês falando até amanhã de manhã aqui. Mas não vai rolar, não temos verba para pagar elas por hora até amanhã de manhã, que é muito caro. Né? Então, e uma outra coisa, tava o Betinho. Sim. Betinho. O Betinho já participou do programa. Então, outro dia ele chamou para conversar, eles têm um grupo, não sei exatamente, é um grupo que quer discutir justamente turismo na cidade de Dois Irmãos, né? E uma das coisas que eles me perguntaram, como é que vai fazer o turismo nessas casas, o que, né? Eu acho que o mais importante é saber, por exemplo, o que acontecia nessas casas, quem eram as famílias, como é que era a vida delas, né? Então, por exemplo, a Casa Colin ali, que agora a gente está restaurando, ela era uma residência, mas também foi comércio. E aí o Augustinho Bax, que está fazendo a obra, conversando com ele, não, eu vim aqui... Qual que é a Casa Colin? Na frente da confraria. Sim, que é o único sobrado que tem em Dois Irmãos que é tombado, né? E ele falou, não, quando eu era jovem, eu tava namorando ainda, ele é jovem ainda, claro, mas quando eu tava namorando a minha atual esposa, né, minha esposa, eu vim aqui comprar rosca para levar para os meus sogros, para fazer um agrado para os meus sogros. Eu achei aquilo tão bonito, né? Quer dizer, ele fazendo uma obra buscou uma memória dele. E aí ele descreveu a memória, que é isso que a Josi estava. Então ele descreveu como é que era aquele espaço ali onde ele buscava a rosca. A gente fez agora a ficha de inventário do Armazém Schmidt e a gente entrevistou a dona Iloni, que é a esposa do seu Inácio Schmidt. E aí ela falou que eles tomavam banho numa banheira que foi encomendada com um funileiro, e não é mais nem menos o funileiro, que é o pai dos guris da TKS, que inclusive eu quero ir lá entrevistar eles. Então, ou seja, as coisas vão se interligando e aí tu às vai vezes vendo... a história de um espaço tu pode compreender vários aspectos da cidade. Então, na entrevista dela, a gente entendeu muitos elementos de como era a cidade de Dois Irmãos, quem eram as pessoas que vinham comprar, a questão do fiado, da confiança, os horários de movimento em que a fábrica largava, às 6 horas, né? Então, os novos comportamentos, quando ela fala do saquinho de leite, que o leite era vendido em leiteira, e foi o primeiro armazém que vendeu o saquinho de leite, eles ficaram com medo de vender. Pegaram 5 litros no início e depois... Vender que não ia vender. E vendeu não sei quantos. Sim. Então, às vezes, né, daqui a pouco pode ser algo... Tá, ele foi lá comprar rosca e levou para os sogros, né? Mas se tu entende todo um contexto, né, tu de percebe tudo que acontecia, que aquele bem, sim, ele é importante, porque ele tem várias histórias, né? Histórias locais dentro daquele todo espaço. Todo mundo tem, né? Essa coisa do... Mesmo assim, né? Nós estamos falando Dois Irmãos aqui, a nossa cidade pequenininha, do interior, mas mesmo quem mora na capital, por exemplo, as suas lembranças da infância, aqui, onde é que esse prédio, quando eu era pequeno eu jogava bola, não sei o que, então todo mundo tem a importância daquela história para ele, mas também para a comunidade. Dizer que aquela história faz parte de algo maior. Eu sinto muita... sei lá se é saudosismo, o que é, mas quando eu olho onde era a padaria Stoffel antigamente, né? Eu me lembro, para nós era um evento, a gente ia pro centro, eu morava aqui no Travessão, né? Até os 4 anos de idade eu morei aqui no Travessão. E aí a gente ia pro centro, a mãe ia ao dentista, ou a gente ia na foto Enio tirar fotografia e tal, e aí depois a gente passava no Stoffel para comer um sonho. Né? Então assim, eu lembro daquele balcão e daqueles banquinhos de girar. Gente, eu tenho uma lembrança tão forte disso, que daí tu olha para aquele prédio e pensa, nossa, não é mais nada disso. Quantas vezes nós pensamos já em comprar um daqueles baleiros antigos e botar ali em cima daquele nosso balcão, né? Aquele de girar que fazia barulho, tem que ser com aquele barulho de... A gente fala na história que são os dispositivos de memória, né? Então, às vezes é um baleiro que
tem Sim. referência da tua infância, mas tu tendo ele aqui na tua casa, ele vai te rememorar a muitas coisas, né? E é o que muitos museus fazem, e é o que a gente fala também das edificações, né? O quanto é importante aquele prédio, enfim, aquela casa estar lá, porque ele vai ativar a memória de muitas pessoas e vai contar a história daquele lugar. Assim, Então é importante sim que ele esteja lá, mesmo que ele tenha um novo uso, mas né, a própria edificação ela já conta uma história. Preservar, né? Preservar, digamos, a história. Né? Porque na verdade, esse patrimônio material ele só existe porque tem todo um patrimônio imaterial por trás. Né? Então as duas coisas se dividem, patrimônio material, mas na verdade é uma coisa só. Sim. Né? No início se acabava categorizando o que é material e imaterial, mas enfim. Era um objetivo, a divisão entre patrimônio material e imaterial tinha um objetivo único que era de gerir esse patrimônio. Né? Então tu categoriza para ver como é que tu vai trabalhar, mas no frigir dos ovos, no fundo, é tudo a mesma coisa. Junto, tu entende ele junto. Uma coisa não existe sem a outra. Exato. Né? Uma coisa não acontece sem a outra. Muito obrigado pela visita de vocês. Nós que Foi agradecemos. uma noite muito enriquecedora, de muito conhecimento, e eu fiquei muito curioso, na verdade, para sair andando em cemitérios agora aí. Eu tô com medo de me tornar a pessoa que gosta de ir em cemitério agora, por causa disso aí. Não tem problema nenhum. Muito obrigado, Ingrid e Josi. Obrigada pelo E obrigado para vocês que ficaram até o final aqui, como a Simone Feiten, por exemplo, tem a Simone Feiten dos Biscoito Feiten lá, ela é uma ouvinte, hoje eu disse pra ela que ela vai ganhar o selo de super fã do programa, todos os vídeos ela comenta no final, eu assisti todo ele, ela é minha mãe, acho que são as duas únicas pessoas que assistem todo o vídeo até o final.